E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo sobre esse último dia antes das eleições. As pessoas estão incapazes de discutir. Você pode observar que as pessoas não estão enxergando o óbvio. As pessoas, cada um abraçou o seu ídolo e pronto. E aí não adianta você apontar o óbvio, não adianta você mostrar os erros de um e o outro, não. Para eles cada um desses ídolos é seu salvador. O que é uma vergonha, porque o Brasil era melhor quando as pessoas tinham criaturas de estimação, não ídolos, criaturas. Quando a pessoa falava, aquela ali é minha criatura favorita, aquela ali é minha criatura favorita, mas não idolatrava, não era uma doença, não era uma loucura. E hoje, se você me perguntar, eu temo pelo Brasil. Eu acredito que o Brasil se tornou um país idólatra. O Brasil hoje é um país idólatra. E não precisa muito estudo, não precisa muito conhecimento para entender que haverá punição. Vai haver punição. Então, em outras palavras, o Brasil será punido. As coisas que estão acontecendo no Brasil estão claras. Não há dúvida quanto à triste realidade do Brasil. Se a pessoa olhar as declarações que são dadas, se a pessoa analisar o que é dito e o que acontece, ou seja, os fatos que chegam e tudo que está acontecendo, especialmente no tocante às eleições, é impressionante como as pessoas não enxergam o resultado. É aquela questão, a pessoa escreve no quadro 2 mais 2 igual, aí vem um fanático de um lado, é 6, o outro vem é 4, mas não encara a realidade. Pelo menos o que fala 4, ele está sabendo que de uma forma ou outra 2 mais 2 são 4, pelo menos, mesmo que seja uma pessoa de caráter duvidoso, para dizer o mínimo, essa pessoa pelo menos enxerga a realidade. Ela sabe que vai vencer, não de uma forma honrosa. Por falar em forma honrosa, nenhum dos dois lados pode se vangloriar muito, porque é aquela coisa, né? É só você observar quem esse pessoal anda abraçando. Então, isso aí, meu amigo, é aquela história. O Brasil voltou uma casa. O Brasil voltou à escolha do menos pior. Então, as pessoas precisam entender essa triste realidade do Brasil. As pessoas hoje, dado o absurdo, estão depositando a sua fé em elementos, em pessoas, para dizer pouco, mal acompanhadas. Pessoas assim que a gente pode falar assim, vamos apagar o erro dos dois. Vamos falar que um não cometeu as coisas que cometeu e o outro saiu aprovando leis absurdas. Que inclusive eu não vou tratar ainda. Eu resolvi não tratar isso antes das eleições para depois as pessoas não ficarem falando que eu dei ideia, que eu tô dando munição pro outro e etc. Não, gente. Quem tá, inclusive, já entendendo, e eu já vou adiantar do que eu vou tratar depois que acabar passar as eleições, essas leis que ficaram vangloriando, agora não tanto, mas no início da campanha tava um nojo. Essa questão de lei para mulher. Você já perguntou o que as mulheres que querem casar, que querem constituir família, que querem envelhecer junto acharam dessas leis? A maioria delas odiaram essas leis, porque agora não falta no Instagram, não falta no TikTok, não falta nas redes sociais mulheres reclamando que não conseguem casar, porque simplesmente os homens não são idiotas. Vai perder o patrimônio porque é burro por acaso? É imbecil, nasceu ontem? Não, gente. A pior coisa que foi feito foi aprovar esse bando de leis feministas, que são leis contra homens, que na verdade o que mais fez
foi separar o homem da mulher, colocou o Estado entre o homem e a mulher. Isso foi de uma burrice, isso foi de uma idiotice sem limite, e quando conta-se papo sobre isso, é mais tiro no pé ainda. Boa parte dos votos nulos, a causa é essa. Porque eu lhes digo aqui, com tranquilidade, as feministas estão trabalhando de forma exemplar e até mesmo de graça para eleger o candidato delas. E garanto para vocês, o candidato delas não aprovou essas leis e se vangloriou dessas leis não, muito pelo contrário. Então, é para pensar. Mas isso eu vou tratar somente depois da segunda parte das eleições, que vai haver a questão de voto, vai ter essa questão toda. Eu não vou entrar muito nessa coisa agora. Mas eu vou tratar assim, na terceira parte. Quando já tiver tendo as outras brigas, né? Porque infelizmente o resultado que sair, infelizmente, não vai ser um resultado aceito pelo outro lado. E sinceramente, meu povo, as pessoas que estão aí acreditando, que achando que as coisas vão ser bonitinhas e que tudo é um conto da carochinha, tudo é fofinho, tá tudo certinho, sinceramente, preparem o espírito de vocês. Porque a coisa está muito óbvia. Eu poderia ter tomado uma decisão. A pessoa não precisa ter entendimento de certas coisas para ver que a coisa saiu do controle faz tempo. Bom, mas cada um acredita no que quer. É que eu tô falando nesse pequeno vídeo aqui. As pessoas não estão enxergando o óbvio. As pessoas não estão aceitando opiniões contrárias à preferência dos seus ídolos. Não adianta. Você pedir para a pessoa ser racional nesse momento é igual você pedir para um torcedor fanático de futebol não cometer as bobagens que comete. Enfim. Sinceramente, isso aqui eu vou falar para as pessoas do Brasil para ter juízo. Já passou da hora do povo brasileiro se consertar. Pois se fosse para fazer o correto nesse país, se fosse para fazer o que é justo nesse país, nada disso estaria ocorrendo no Brasil. Porque a coisa tá toda errada, gente. Tá tudo errado, tá tudo troncho. E agora o que acontece? Então tem gente que tá agaralhando agora no final. Gente, isso era para ter sido feito há 3 anos atrás e já estaria sendo feito de forma tardia. Ou seja, o povo brasileiro está precisando enxergar a realidade. Enxerguem a realidade. Olha quem está acompanhando cada candidato. Olha, gente, quem está acompanhando cada candidato. Ter tomado uma decisão, outra. E não enxerguem a realidade, pelo amor de Deus. Não sejam idólatras, sejam corretos, sejam justos. Porque na hora que o bicho pegar ou tiver algum problema, esse seu candidatinho simplesmente muda-se do país e deixa você numa situação complicada. E eu lhes digo, essa disputa do Brasil não é só uma disputa política interna, é uma disputa geopolítica, como eu já venho falando há anos com vocês. Que existe hoje interesses com relação ao Brasil que já saíram do controle há muito tempo, que as pessoas estão achando que isso é simplesmente uma disputa entre o pior e o menos pior. Não, gente, você tem que olhar quem está por trás do candidato. Olhe quem está por trás do candidato, quem apoia o candidato. E eu lhes pergunto, será que o povo brasileiro vai ter coragem de peitar? Porque não é todo mundo que tem coragem, não. Isso não é simples assim, não. É só você olhar as pautas. Ambos abraçaram pautas globalistas. Não tem ninguém aí batendo de frente ao globalismo, não. Não tem. Não tem. E tem gente se vangloriando ainda, achando que fez um negoção.
Tanto que eu estou até aguardando logo o fim dessa coisa, porque eu quero gravar os vídeos que eu tô com vontade de gravar, que eu vou explicar ponto por ponto essas bobagens de pauta identitária. Pelo amor de Deus, parem com pautas identitárias. Ser humano é ser humano. Vocês ficam criando separação entre pessoas e no final das contas isso será um desastre para todo o povo brasileiro. Para com essas pautas bonitinhas, achando que era para o bem comum. O discurso é um, gente, mas na realidade é um desastre. Muitos homens estão praticamente votando nulo, não só homens, mas como mulheres, porque várias famílias foram destroçadas nas varas de família. Vocês elegeram pessoas para serem seres de luz, quando que no final essas pessoas estão causando um terror. Porque agora você não pode simplesmente discutir certas coisas. Você começa a discutir, a primeira coisa que a pessoa fala é dar uma carteirada. Ela fala que ela é uma pessoa de luz e essa pessoa não pode ser contrariada, que senão ela chora, ela berra, ela vixe a coitada. Entenda, gente, a maldade que existe no mundo. Entenda que o Estado hoje ele é instrumentalizado por leis globalistas. O Estado hoje obedece a globalistas. Entenda. O Brasil está precisando se consertar, o Brasil está precisando simplesmente seguir o eterno e suas leis. Parar com essa estupidez de vocês declararem amor eterno a candidata A e B, que são ídolos. Eu tô vendo pessoas fazer besteira, destruir a própria vida por causa de pessoas que não tem nada a ver. Por causa de pessoas que eu te garanto, no menor problema, eles vão dar as costas para vocês. Analisa o que já aconteceu com vários aliados, foram largados no meio do caminho. Entenda o que está acontecendo. Eu só vou pedir para que vocês, nessa eleição que já se avizinha, é aqui já nos próximos dias, que vocês observem algumas declarações dos ministros e candidatos. Depois que vocês observarem as declarações desses ministros e candidatos, vocês já vão saber o resultado da eleição antes dela terminar. É óbvio. Agora, o que vocês vão fazer com o resultado, aí é problema de cada um. Na verdade, é problema de todos. Porque só chegou a este ponto, e eu não vou passar a mão na cabeça, eu não vou aliviar. Só chegou a esse ponto porque há 3 anos atrás não foi feito o que precisaria ser feito. Simples assim. O que é certo, o que é errado. Agora, se você acredita que não, que seu ídolo vai acontecer, eu duvido muito. Eu acredito, sinceramente, primeiro, que as pessoas têm que ser obedientes ao Criador. Você pega as leis do Criador, inclusive eu vou trazer esses assuntos aqui, gente, é que eu tô ocupado, especialmente com as loucuras que tá acontecendo nesse mundo. Você pega a lei do Criador, você observa como são as nações que obedecem às leis do Criador. Vocês são canalhas! Os números são excelentes. Aí você pega certas pessoas, certos grupos, certos países que abraçam pautas globalistas. É um desastre. Então, gente, encarem a realidade. E no dia lá de votar, vai votar de acordo com a sua consciência. Ou você vota no pior, ou você vota no menos pior, ou você não vai, ou você anula ou vota branco. Isso é você quem decide. Inclusive, eu poderia dar certas informações sobre nulo e branco aqui, mas eu não vou dar. Essa vantagem, por exemplo, de cada um votar, o outro tem formas, mas é só você observar o que os ministros falam, o que a política como é, e olhar o quociente como funciona. Aí você vai entender mais ou menos para onde vai. E vote com consciência. Vê o que você faz. Mas a coisa mais importante, cuide de você, cuide dos seus princípios, cuide dos seus amigos, cuide de suas famílias, se consertem com o Criador, porque muita gente está falando Deus, mas está desobediente perante as leis, igual certas religiõezinhas, né? Costumam dizer que não é para cumprir nada, então não cumpre.
Não compre e pague o preço da idolatria. Eu sou Stanley Colombo, que o Deus de Abraão te abençoe.